Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito de intervalos dos números reais. Além de fazermos a definição de intervalos, vamos também resolver alguns exercícios que é para a gente fixar melhor o conteúdo. Se interessou pelo assunto? Então, por favor, não deixe de dar um curtir no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e também compartilhar com os amigos que você sabe que estão com dificuldade nessa parte. E agora que eu sei que você fez tudo isso, vamos lá para a aula? Para falarmos de intervalos de números reais, não tem como ser diferente. A gente precisa definir o que são eles. Pois bem, intervalos nada mais são do que uma maneira, do que uma forma da gente representar subconjuntos dos números reais. Aqui é importante que eu faça um parênteses, é importante que eu faça um destaque, que é o seguinte: quando a gente fala que intervalos é uma forma de representação de subconjuntos dos números reais, é fundamental que a gente tenha em mente que eles são válidos quando esses subconjuntos com os quais a gente está trabalhando, eles possuem elementos. Pode parecer bobo o que eu acabei de dizer, mas não é. Por que eu estou dizendo isso? Existe um subconjunto que todo conjunto numérico possui, que é um subconjunto trivial de qualquer subconjunto numérico, que é o conjunto vazio. O conjunto vazio ele é justamente caracterizado por não possuir elemento algum. Logo, o subconjunto vazio ele é um subconjunto dos números reais. E mais do que isso, ele é um subconjunto dos números reais que, por sua vez, não pode ser representado por meio de intervalos. Vocês vão encontrar, inclusive, autores que falam que intervalos são formas de representação de subconjuntos com infinitos pontos. Então, tenham isso em mente. O conjunto vazio ele é um subconjunto dos números reais, mas como ele não tem elemento algum, ele não pode ser representado por meio de intervalo. Dito isso, vamos então conversar sobre os tipos de intervalos que a gente pode trabalhar. Então, o primeiro deles, o intervalo aberto. Como que é definido? O intervalo aberto de A até B com, percebam aqui, A e B, números reais e tais que A menor do que B. Então, o intervalo de A até B, aberto em A e aberto em B, é o conjunto de todos os elementos x que pertencem aos reais, tais que x ele é estritamente maior do que A e estritamente menor do que B. Vamos olhar novamente essa sentença, agora prestando atenção na notação. Se eu estou falando de um intervalo aberto, é possível que tenhamos duas notações, ambas corretas, para representar um intervalo aberto. Pode ser representado por meio deste colchetes aqui, voltado para fora, ou então por meio do parênteses. Ambas as notações são corretas. Você adota aquela com a qual você está mais habituado. Então, isso é um ponto importante. Como eu estou com o colchetes aberto tanto em A quanto em B, significa que A e B não fazem parte do conjunto. Por isso foi dito aqui que x era estritamente maior do que A e estritamente menor do que B. Se você tem dúvida com essa parte de estritamente maior, estritamente menor, maior igual, menor igual, depois que terminar essa aula aqui, volta lá na playlist de pré-cálculo e procura pela aula número 6. Nessa aula, você vai ver que tem toda a explicação e que você vai se livrar dessa dúvida e se livrar dessas confusões, ok? Então, vamos continuar. Na reta real,
Esse intervalo ele é representado da seguinte maneira. Perceba que aqui nessa reta a gente tem que os valores de x são então aqui representados em azul, né? Todos aqueles elementos maiores do que A e menores do que B. Eu coloquei o parênteses aqui, mas quando a gente faz no caderno, quando a gente faz à mão, para evitar confusão, normalmente o procedimento que a gente adota é colocar uma bolinha aberta em A e uma bolinha aberta em B. E daí a gente diz assim, olha, o conjunto, o intervalo que a gente está trabalhando é esse aqui. Daí a gente pinta ali entre A e B, com a bolinha aberta em A e a bolinha aberta em B, para que a gente sinalize, através desses elementos, que A e B não fazem parte do intervalo. Vamos conversar agora a respeito do intervalo fechado. Bem, o intervalo fechado de A em B, ele é denotado, a notação que a gente utiliza é colchetes, e agora são os colchetes voltados para dentro. Então, como o colchete está voltado para dentro em A, isso está sinalizando que eu estou falando um intervalo fechado em A e que o A faz parte do intervalo. Como o colchete está fechado em B, isso me diz que esse intervalo ele é fechado em B, o que significa que B faz parte do intervalo. Como que eles são definidos, então? São o conjunto de todos os x que pertencem aos reais, com a característica de, ou seja, tais que o A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B. Ou seja, o x ele é maior ou igual a A e, por outro lado, é menor ou igual a B. Na reta real, a gente vê desta maneira aqui, fechado em A, fechado em B. Quando a gente está fazendo no caderno, o que a gente costuma fazer é assim, coloca bolinha fechada em A e bolinha fechada em B. E com isso a gente sinaliza que a gente está falando de todos os valores x que estão aqui no meio. Ou seja, o x pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Qualquer valor de x, ou melhor, todo valor de x, entre A e B, incluindo A e incluindo o B. A gente falou de intervalo aberto, acabamos de conversar a respeito de intervalo fechado, mas existem outros intervalos. Os, por exemplo, semiabertos. Vamos falar deles. Quando a gente fala de intervalo semiaberto, perceba que existem duas possibilidades disso. Ele pode ser aberto à esquerda e fechado à direita, ou então o oposto, aberto à direita e fechado à esquerda. Vamos ver essa primeira situação. Aberto à esquerda, então, colchete voltado para fora à esquerda e fechado à direita, colchete voltado para dentro à direita, ou seja, colchete voltado para dentro em B. Um jeito diferente de representar, uma forma equivalente de representar, é parênteses em A, colchetes fechadinho aqui em B. Como que a gente define esse intervalo? Conjunto de todos os valores x que pertencem aos reais, tais que o x ele é estritamente maior do que A e
menor ou igual a b. Então, x estritamente maior do que a e x menor ou igual a b. Na reta real, a gente enxerga isso dessa maneira aqui. Aberto em A, fechado em B. Por meio das bolinhas, seria bolinha aberta em A, bolinha fechada em B. Ou seja, o intervalo é o conjunto de todos os valores x aqui, entre A e B, sem que A pertença ao conjunto, mas com B fazendo parte dele. Agora, o outro intervalo semiaberto, que é aquele aberto à direita e fechado à esquerda, ele é definido de que modo, de que maneira? Com colchetes fechado em A e colchete voltado para fora em B, equivalentemente colchete fechadinho aqui em A, parênteses em B, e que é definido como sendo o conjunto de todos os valores x reais, tais que o x, por um lado, ele é maior ou igual a A, e por outro lado, ele é estritamente menor do que B. Na reta real, a gente enxerga isso dessa maneira aqui. Bolinha fechada em A, bolinha aberta em B. O intervalo são os infinitos pontos que estão aqui entre A e B. Esses são todos os possíveis intervalos com os quais a gente pode trabalhar? Não, não são todos. Vamos ver os últimos. Esses últimos, o que eles têm em comum é que todos eles são infinitos. Como assim? Vamos ver. O primeiro, fechado em A e aberto em infinito, naturalmente, porque infinito não é um número. O que esse intervalo está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu vou considerar todos os valores x reais, tais que os valores de x são todos eles maiores ou iguais a A. Então, se aqui eu tenho colchete voltado para fora, equivalentemente eu posso colocar um parênteses, né? Por que a gente coloca que o infinito não faz parte do conjunto? Ou seja, por que está aberto no infinito? Justamente pela razão que eu mencionei há pouquinho. Infinito não é um número. Infinito é uma notação que indica valores muito grandes, ok? Na reta, isso pode ser visualizado de que forma? Se eu estou dizendo que eu estou considerando os valores de x pertencentes ao conjunto, tais que x são maiores ou iguais a A, é porque os valores de x que eu estou considerando, todos eles estão à direita de A. Então, o subconjunto ou o intervalo que eu vou representar aqui na reta é bola fechadinha em A e todo mundo à direita de A. Um outro intervalo infinito, semelhante a esse aqui de cima, o intervalo de A até infinito, só que o intervalo aberto em A. Então, o intervalo de A até infinito, com ele aberto em A. Na reta, nós temos aqui, significa que em A seria a bolinha aberta e a gente estaria considerando todos os valores de x lá à direita de A. Poderíamos também considerar esse intervalo aqui, o intervalo de menos infinito até B, fechado em B. Estes são os pontos, então, de x pertencente aos reais, tais que x ele é menor ou igual a B. Na reta, a gente enxerga de que jeito? Que são todos os valores de x que estão
à esquerda de B. Percebam que em B, a gente tem aqui o colchete fechado. Se em B a gente tem o colchete fechado, é porque em B a bolinha está fechada. Então, a gente está falando desse intervalo aqui. Do intervalo que congrega todos os valores de x à esquerda de B. Poderíamos também falar do intervalo que vai de menos infinito até B, aberto em B. Nesse caso, a gente teria então os valores de x pertencentes aos reais, tais que o x fosse estritamente menor do que B. Ou seja, a gente estaria falando dessa semirreta aqui. Da semirreta tal que a gente teria a bolinha aberta em B e consideraríamos todos os valores de x aqui à esquerda de B. Por último, quando a gente fala da reta real, do conjunto dos números reais, e a gente deseja denotar isso por meio de intervalo, o intervalo que representa o conjunto dos números reais é um intervalo que vai de menos infinito até mais infinito, ou seja, toda a reta. Fundamental: infinito é um símbolo, infinito não é um número, ok? Dito isso, vamos resolver 2 exercícios. O primeiro deles é o seguinte: considere a operação triângulo. Por que eu coloquei esse exercício aqui para a gente resolver junto? Porque a gente tem que perder o medo de tudo que é diferente. Então, a gente está acostumado com operações soma, produto, subtração, divisão. Ok. No caso de conjuntos, a gente está mais habituado a falar em interseção, união. Tá certo, tudo bem que estamos habituados a isso. Mas nada nos impede da gente pegar e conhecer ou estabelecer uma operação distinta. Desde que a gente respeite a forma com que a operação foi descrita, foi estabelecida, tá tudo ok. Então, não vamos ter medo, não. Vamos enfrentar o negócio. Então, o exercício diz o seguinte: a operação triângulo entre os conjuntos A e B, nessa ordem, é definida da seguinte forma: A triângulo com B é igual aos elementos que pertencem aos números reais, tais que o x pertence a B e não pertence a A. Então, a operação A triângulo B, x pertence a B e x não pertence a A. Se o A for esse intervalo aqui, valores de x maiores iguais a 1 e menores iguais a 3. B for esse outro intervalo, valores de x estritamente maior do que 2 e menor ou igual a 7. Quanto que vai valer? Qual que será o intervalo que vai representar esse conjunto A triângulo B? Façamos. A. Desculpa que a minha reta não está muito boa. Eu vou colocar aqui o 0, para a gente já localizar. E o A, ele diz que os valores de x, eles são maiores ou iguais a 1 e menor ou igual a 3. Então, os valores aqui em questão são 1 e 3. Se aqui está o 0, eu vou dizer que aqui é o 1, aqui o 2, então aqui está o 3. X está entre 1 e 3. Então, se x está entre 1 e 3, são esses elementos.
Como eu estou falando que x é maior ou igual a 1, então é bolinha fechada em 1. X menor ou igual a 3, bolinha fechada em 3. Agora vamos para o intervalo B. Aqui. Tenho o 0 e o intervalo B, esse subconjunto, ele diz que são os valores de x estritamente maior do que 2 e menor ou igual a 7. Então, só para ficar mais fácil depois da gente tirar as nossas conclusões, eu vou respeitar aqui a mesma padronização da reta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X é estritamente maior do que 2, então bolinha aberta em 2. X menor ou igual a 7, bolinha fechada em 7. E eu estou falando de todos esses elementos. Qual é meu objetivo? Meu objetivo é aqui, responder sobre o A triângulo B. A triângulo B. Eu vou desenhar a reta, que pode representar o A triângulo B. E já nessa reta eu vou colocar alguns elementos. O 0, 1, o 2, o 3 e o 7. Agora eu vou trocar a cor da caneta e vamos lá. O que o A triângulo B faz? Ele diz que são os elementos que estão em B e não estão em A. Pertencem a B, mas não pertencem a A. Então vamos lá. O 7. O 7 pertence a B, mas não pertence a A. Então o 7 ele vai estar na minha resposta. Perceba que todos esses elementos aqui, todos esses camaradas, até a gente chegar, quando eu faço esse movimento, tá? Todos esses valores de x aqui, que eu estou desenhando, até chegar no 3, satisfazem essa condição triângulo. Por quê? São valores que estão no conjunto B, mas que, por sua vez, não estão no conjunto A. Se esses elementos que eu pintei de azul satisfazem a condição triângulo, é porque esses elementos eles precisam estar aqui na minha resposta. Então, esses elementos têm que estar aqui. Agora vamos olhar para o 3. O 3 ele está em B, só que perceba, ele também está em A. Então, o 3 já não entra na minha resposta. Então, bolinha aberta em 3. Esses outros elementos aqui, que estão à esquerda de 3, com eles acontece a mesma coisa. Eles estão em B e também estão em A. Se eles estão em B e também em A, eles não satisfazem aquela operação triângulo. Então, não estão na minha resposta. Depois, os elementos que estão à esquerda de 2, eles não estão em B. Então, já não podem fazer parte da minha resposta. Logo, a minha resposta é isso aqui. São todos os valores de x estritamente maiores do que 3 e menores ou iguais a 7. Ou seja, então, aqui, resposta é qual? O A triângulo B é o conjunto de todos os números reais que tem a seguinte característica. Eles são, bolinha aberta aqui em 3, são estritamente maiores do que 3, e aí, como aqui está a bolinha fechada em 7, e menor ou igual a 7. Então, aqui está a nossa resposta. Quando a gente lê o exercício pela primeira vez, parece que é mais difícil do que efetivamente ele é.
Vamos fazer mais um? Então vamos lá. Esse aqui é mais rápido, mais fácil e vocês vão ver que é mais gostoso de resolver. Basta que a gente assinale a alternativa verdadeira. Então vamos lá. Primeira delas diz o seguinte: a união de dois intervalos numéricos distintos pode ser o conjunto vazio. Bem, vamos lembrar o que é união de dois intervalos ou a união de dois conjuntos. Quando eu falo da união de um conjunto A com um conjunto B, eu estou falando de todos aqueles elementos que pertencem ao conjunto A ou pertencem ao conjunto B. Para que a união de dois conjuntos seja o conjunto vazio, para início de conversa, é necessário que tanto o conjunto A quanto o conjunto B sejam o conjunto vazio. Agora pensem, se o conjunto A ele for o conjunto vazio, ele já não vai ser um intervalo. Por quê? Porque a gente começou o nosso papo de intervalo falando que era necessário que tivéssemos elementos dentro do subconjunto dos reais para que ele pudesse ser um intervalo. Então, isso aqui, impossível, falso. A segunda, na letra A falava da união de dois intervalos, agora na segunda está falando sobre a interseção. A interseção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. Falso, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar esse intervalinho aqui. Intervalo de A. Aqui, ó. Intervalo de A até B. E o segundo aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cá. E aqui o intervalo de C até D. O que é interseção? Interseção entre os conjuntos A e B são todos aqueles pontos que pertencem a A e também a B. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo em que o intervalo A e o intervalo B eles não possuem nenhum ponto em comum. Se eles não possuem nenhum ponto em comum, a gente tem um exemplo em que a interseção de A com B é vazio. Bem, se a interseção de A com B é o subconjunto vazio, e o subconjunto vazio não é um intervalo numérico, então isso aqui é falso. A gente não pode dizer que a interseção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. A gente acabou de mostrar aqui um exemplo disso. Na letra C, o conjunto dos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso aqui é a mesma coisa que o intervalo fechado de 1 a 7. Falso. Por que é falso? Vamos olhar aqui. Esse conjunto da esquerda, se eu pensar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto da esquerda, ele está dizendo assim, que é o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6 e o ponto 7. Ou seja, esse primeiro conjunto aqui, ele tem 7 elementos. Esse segundo aqui, ele é o intervalo fechado de 1 até 7. Nesse intervalo aqui, ele possui infinitos elementos. Ou seja, não tem como ser a mesma coisa. Então, falso. Letra D. O intervalo fechado de 2 até 6 é tal que o 2 pertence ao intervalo e o 4 não pertence. Não,
Vou até colocar aqui no meu cabeçalho o negócio. Olha, vamos desenhar aqui a nossa retinha real. Aqui está o 0 e o intervalo fechado de 2 até 6 é o conjunto de todos os pontos aqui entre 2 e 6, incluindo 2 e incluindo 6. Então, o 2 pertence ao intervalo? Sim, pertence ao intervalo. Mas o 4 que está aqui dentro também pertence ao intervalo. Então, isso aqui não faz sentido. Logo, é falso. O que é a resposta verdadeira que a gente estava procurando? Bem, por eliminação, a gente já sabe que é a letra E. Agora, vamos ver o que estava escrito aqui. C é o intervalo semiaberto de menos 1 a 3, sendo aberto em menos 1 e fechado em 3. Então, aqui, menos 1, 3. Aberto em menos 1, bolinha aberta. Fechado em 3, bolinha fechada. A gente está falando de todos os pontos aqui dentro, ok? Não pertence o menos 1, no entanto, 3 pertence. O que está sendo dito aqui agora? Então, temos que o menos 1 não pertence ao intervalo, verdade, e que o 3 pertence ao intervalo, verdade. Com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Se ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, vai pausando, refaz os exercícios. E se tem algum tema que foi abordado aqui e que vocês não viram, procurem se já não está respondido lá na playlist de pré-cálculo, ok? Nos vemos na próxima aula.